É hora de falar do incomparável Mengão Malvadão. Vamos juntos aqui analisar o Zinho e o Pascoal falando aí sobre as semifinais do Campeonato Carioca. Vasco e Flamengo. Vamos juntos analisar. Chega aqui, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 5.000 likes para esse vídeo. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Brasília, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. Coloca aí pra gente saber onde tem torcedor do Mengão espalhado aí por esse Brasil e pelo mundo. Vamos juntos aqui analisar, então, a imprensa falando sobre essa preparação do Mengão para a partida deste sábado contra o Vasco. Deixa os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, o link na descrição. Bora para as informações do Flamengo. Vou guardar você para daqui a pouco, eu quero saber o que você achou dessa entrevista. Tetra, eu vou aí antes, porque eu tô guardando o Pascoal para entender se ele vai sentar no meio da mesa. Sim. Não que eu acho que isso vai acontecer. Tô preocupado. Porque, de fato, Tetra, eu acho que o Flamengo vai ser o campeão carioca pela avaliação lógica das coisas, pelo que a gente está vendo de intensidade de jogo, pelo que a gente está vendo de coletividade de jogo. Nesse momento, é o time com maior potencial para vencer esse campeonato. Mas é futebol, o imponderável existe. Quando o Felipe fala o que ele fala, Zinho, eu fico muito com a impressão de que ele fala na vitória, no título, que ele não está muito pensando em não ganhar o Carioca. Você fica com essa sensação também ou você está mais na do capitão, assim, que ele foi humildão? Não, o Capita tem uma visão do que a entrevista nos passou, mas eu vou ficar com uma opinião de como foi feita a pergunta para ele. Boa. Entendeu? A resposta dele, para mim, está muito em cima da pergunta formulada para ele. E aí ele vai direto, porque a pergunta é: o Carioca, vencer o Carioca é fundamental para o restante da temporada? Sobre vencer. Aí ele dá essa resposta. Sim. Entendeu? Perfeito. Aí ele dá essa resposta. Então, assim, aí eu entendo o que ele falou. Pô, cara, se eu não ganhar o Carioca, acabou a temporada para mim? Não acabou. Perfeito. Não. É que aí ele vai um pouco mais enérgico. Não vai valer nada ganhar o Carioca pro resto da temporada, né? Então, assim, eu fico muito com as declarações que ele tem dado de que os jogadores estão com fome de título. E estão demonstrando isso no campo. Se a gente assistiu, todo mundo que assistiu os jogos do Flamengo, com o time alternativo, com o time, não os garotos, sub-20, eu estou falando assim, o time B ou o time A, a intensidade que é colocada no jogo, a determinação dos jogadores. Tá o Arrascaeta, não tá o Arrascaeta, tá o Bruno Henrique, não tá o Bruno Henrique, tá o Gerson, não tá o Gerson. O apetite dos caras tá de um time que quer ganhar, que quer conquistar. Então, Pascoal, fica tranquilo que você não vai fazer o programa debaixo da mesa, não. Se acontecer isso, eu faço com você. Eu sento do seu lado, embaixo da mesa. Vamos 3, então. 3 começa embaixo da mesa. Não, porque é assim... Mas assim, o Capita tem razão. O Felipe Luiz podia menos, né? Não, é legal, assim, é importante vencer, dar uma moral, e acho que dá. Você começar um Brasileirão com o título, e o título pode ser em cima, ganhando do Vasco na semifinal, deixando o Vasco mais um ano sem ganhar título. Desde 2016, o Vasco não é campeão carioca. Não ganha título. Então, assim, elimina o Vasco. Você sabe da rivalidade que tem aqui, Dani. Você é daqui do Rio. O Capita jogou no Flamengo. O Pascoal tem experiência no futebol. Então, assim, o Vasco não vive um grande momento. O Flamengo é muito superior. Pede para ver do Vasco. Pede na semifinal para ver se a torcida não vai ficar chateada, mas não vai ter aquela coisa de meme, não vai ter aquela coisa da segunda-feira pegar um no pé do... Então, assim, sábado de carnaval, Vasco e Flamengo, clássico, semifinal do Carioca, vale muito. Aí começa a valer muito. E principalmente para quem perde, vale mais ainda. Né? Se o Vasco perder, o Carille vai sofrer pressão, o Coutinho vai sofrer pressão, então isso tudo conta. Eu acho que o Felipe Luiz podia tirar um peso um pouquinho de que não vale nada, vale muito, mas eu entendi, ele quer dizer o seguinte, eu estou montando, organizando, planejando, preparando o meu elenco para uma temporada fortíssima que vem pela frente, com muitas competições, aí sim, muito mais importante que o Campeonato Carioca. É isso, que foi o início, para mim,
Pra mim, eu critiquei isso aqui no programa, então eu vou falar novamente. Agora começou. Semifinais maravilhosas. Mas o início, com a garotada, legal, tá lapidando, tá moldando, mas até pra garotada não foi legal, porque deu uma responsabilidade sem os garotos estarem preparados pro campeonato. E jogos fora do Rio de Janeiro. O Flamengo foi jogar na 5ª rodada no Rio de Janeiro. Então não foi legal, esvaziou o campeonato, torcida não compareceu. A torcida do Flamengo é de lotar os estádios, não estava lotando, sem contar dos outros times também, das outras equipes. E agora não, agora pegou fogo o negócio, pena que pegou fogo, mas o Botafogo tá fora, né? Já pensou o Botafogo também nessa semifinal? Porque eu acho o time do Botafogo bom. Eu acho o time do Botafogo muito bom. Muito bom, seria candidato a título. Mas o Botafogo não começou o ano ainda. Assim, se você graduar os campeonatos, você vai pelo Mundial de Clubes, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, para chegar no estadual. Entendeu? Sim. Então, claro. Eu entendo a declaração do Felipe nessa graduação que você faz. Você vai graduando. Você está partindo do campeonato estadual, que é o que tem menor importância nesse instante. Por Palmeiras, no ano passado, também era de menor importância, mas foi o único título que o Palmeiras ganhou. Sim. Entendeu? Esse ano, o Flamengo está brigando pelo título carioca, para mim é favoritaço, assim, disparado. Né? Para mim, a final do Campeonato Carioca eu já tenho desenhada. Né? Já? Na minha cabeça, sim. Já tem a final desenhada do que vai acontecer na final do campeonato. Você quer contar pra gente? Não, depois eu conto. Mas vejo que ele agiu, que ele pensou corretamente. Eu falei ontem, pô. É que eu não tava aqui ontem, vocês ficam guardando tudo pra quando eu não tô, né? Triste isso. Fla-Flu, final, Fla-Flu. Pra mim é Flamengo e Volta Redonda. Pra você, o Volta Redonda tá à frente do Fluminense hoje? O Flamengo tem... O Volta Redonda tem o melhor time que o Fluminense. Tá mais arrumado que o Fluminense. Não, melhor time, mais arrumado, eu concordo. Melhor time. O time do Volta Redonda é mais arrumado que o time do Fluminense. O time do Fluminense, o treinador do Fluminense não conseguiu arrumar o time ainda. E é o Mano Menezes. Tem certeza disso? Opa, e a torcida não vaiou? Ganhou com vaias? Ganhou com aplauso ou ganhou com vaias? Ganhou com o treinador dizendo que o time irrita. Não foi isso? Que ele se sente irritado? Mas porque não fez um campeonato bom, foi classificar no final, ganhando apertado do Bangu, mas agora mudou. Vamos ver o primeiro jogo. O segundo jogo é lá, né? O segundo jogo é lá em Volta Redonda. No Raulino de Oliveira, sim. Lá em Volta Redonda. O Raulino. Aí é que a cotovia canta. Vamos esperar para ver a cotovia cantar. Essa pergunta que está aqui é boa, Capita. Em qual semifinal que a distância é maior? Para saber se você vai com o Pascoal ou com o Tetra. Acho que hoje, Dani, é Flamengo e Vasco. Diferença de times. Eu acho que o Fluminense pode acontecer, né? Pela tradição. O Fluminense tem ótimos jogadores, mas é algo que não encaixou. Como, por exemplo, o Volta Redonda. A questão coletiva, a gente não consegue encantar o torcedor. O Volta Redonda não é só nome, se classificou, né? há 30 anos antes. Sim, é isso. O Volta Redonda ficou em segundo no campeonato, se classificou muito antes. Então, assim, a distância de time, Flamengo e Vasco, para mim, é maior do que Volta Redonda e Fluminense nesse momento. Rapaz, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Vamos ouvir mais um pouquinho do Felipe, porque o Felipe também fala sobre o modelo de jogo, pra gente fechar esse assunto. Eu quero falar de Campeonato Paulista também, porque eu quero saber pra quem que vale mais em São Paulo. Acho que o negócio tá meio embolado ali, cada um por um motivo diferente, a gente vai falar disso já. Mas só pra fechar, já que a gente falou tanto das possibilidades do Felipe Luiz, né, vamos pro modelo de jogo que ele tá tentando desenhar pra essa temporada. Quando eu jogava, eu sempre pensava que o Flamengo ele tem uma característica única. A torcida ela exige um certo tipo de futebol, que seja apresentado um certo tipo de futebol que não vale só vencer. Isso me chamou atenção, porque eu sim joguei muitos anos no Atlético de Madrid, onde só vencer era suficiente. E durante todo esse processo meu no clube como jogador, eu entendi um pouco, né, entendi muito o que o torcedor sente, o que ele quer e por que as vaias. Por que o torcedor ele vaia no Maracanã? Por que ele não se sente identificado com a equipe? Então, a partir desse momento, quando eu já decidi durante muitos anos, né, que eu seria treinador, então eu pensei, junto com o meu auxiliar, em criar um modelo de jogo, um documento onde a gente pudesse fazer um modelo onde o torcedor se sentisse representado pelo que ele estivesse vendo no campo. E não é a forma que o Flamengo vai ganhar, se não escolher a forma que a gente vai perder. Se é para perder, prefiro perder dessa maneira, correndo riscos, pressionando alto.
jogando com bola, fazendo um jogo de imposição. O Zinho falou, né? A gente assim, que vê de perto a torcida do Flamengo, que sabe como é que funciona, faz todo sentido, sim, né? Uma hora vai perder, fato que uma hora vai perder. Mas escolher como perder, sim, faz muita diferença, eu acho. Não, e é muito legal Dani e Felipe falar isso, assim, para mim em particular, porque eu joguei no Flamengo uma época que era muito difícil. Uma época que o torcedor do Flamengo sofria demais. E aquele torcedor do Flamengo na minha época, ele só queria vencer. Sim. Tanto que nos meus jogos do Brasileiro, 2007, 2008, por exemplo, o 1-0 era festa no Maracanã, sabe? A bola na trave era comemorada e, assim, o entendimento do momento do clube. E aí, essa construção desse novo Flamengo, com relação à estrutura, a investimentos, enfim, a planejamento, fez com que o torcedor do Flamengo olhasse para o time da forma como ele sempre sonhou, né? Vendo, por exemplo, o Zinho, a geração do Zinho com o Zico, enfim, um time coletivamente que dominava, né? Esse marcar alto é uma coisa mais recente, né? Que a gente vê essa marcação alta, que vem muito da Europa também. Mas, assim, só fazer essa observação, porque é possível que as coisas mudem, sabe? Assim, então, na minha época, o torcedor do Flamengo, ele se identificava com 1-0, porque era aquele momento, mas sabe? Mas lá eles queriam raça. Raça, era isso. Eles pediam raça. Era isso, era raça. Então, assim, a gente entregava raça, o torcedor se sentia representado. Hoje, o torcedor do Flamengo, por tudo que aconteceu com o Flamengo, ele pede raça, eu acho que o torcedor cobra isso também, mas prega muito mais a questão tática, técnica e o domínio do adversário. Então é muito legal, é muito bacana ver esse momento do Flamengo e o entendimento do Felipe de conhecer o que a arquibancada quer ver em campo, né? Criar essa conexão ali, jogadores e torcedores, e isso faz o Flamengo ainda mais forte do que é. É engraçado, né, Zinho? Porque hoje você pensa, o Vasco levou o primeiro jogo da semifinal para, eu ia falar São Januário, para o Newton Santos, para o tapetinho. Se pensar, ok, é o gramado sintético, a torcida do Flamengo vai ponderar até a página 2. 0-0 no Newton Santos para a torcida do Flamengo não é um bom resultado, apesar de definir em casa e ter um adversário de nível técnico mais baixo. É o que o Capita está dizendo e é o que o Felipe prega também. Nem ele vai para lá para isso, né, Zinho? Assim, é muito da geração do Felipe Luiz no Flamengo, que é o Flamengo 2019. Né? Exato. Uhum. Os torcedores mais jovens, essa galera desse momento agora do Flamengo, tá muito com aquele Flamengo do Jorge Jesus que encantou. O Jorge Jesus, da mesma forma que o Felipe Luiz nesse início dele no Flamengo, ganhou mais títulos do que perdeu jogos. O Jorge Jesus foi assim, né? Foi embora do Flamengo dessa forma. Se não me engano, ele ganha 5 títulos, só perde 4 jogos. O Felipe Luiz está indo por esse caminho, nesse início dele. Ganhando títulos, né, e perdendo pouco. E a memória do torcedor é aquele futebol envolvente, muito ofensivo, de domínio total. Dificilmente o Flamengo é dominado. Passou momentos difíceis agora aí, nessa transição de a gente pode enumerar vários. O último, o Tite, que realmente não encaixou. Teve os problemas dele, de escalação, de contusão, mas o modelo de jogo não encaixou com o que a arquibancada gosta de ver. E aí aconteceu o que aconteceu. Chega o Felipe Luiz e o Flamengo ganha a Copa do Brasil sendo dominante, aquela semifinal e final. Então o Felipe Luiz, ele é responsável por isso também. Não é só a geração lá do Zico, não. É o Felipe Luiz também. Porque aquela galera lá, muita gente fala, né, o Fábio Luciano, Pascoal, que o tic-tac era lá do Barcelona, de Iniesta, de Xavi, mas o Flamengo de 81 era um verdadeiro tic-tac, né? Bola no pé, em pé, não tinha negócio de chutão, era um prazer, uma honra ir ao Maracanã assistir o Flamengo de Adílio, Zico, Nunes, Andrade, Tita, Mose, essa galera toda, né? Júnior, Leandro, então assim, era um time que encantou e nós que fomos chegando, tivemos que conviver com essa pressão daquele time, tudo que eles fizeram a chegar a ser campeão do mundo. Essa galera de hoje está tendo que responder muito uma cobrança de um time do que fez também em 2019. Então o torcedor do Flamengo está acostumado nesses últimos anos, é incrível, o Flamengo está chegando em todas as decisões, está vencendo todos os títulos aí possíveis, tá brigando, quando não é campeão, chega ali, porque a gente só pensa, foi um fracasso, mas chegou numa semifinal,
ou chegou numa decisão, ou ficou até o final do campeonato brigando para ser campeão e tendo tantas competições. Mas assim, o Flamengo, mesmo com a mudança de treinadores, ele figura sempre. Tem Palmeiras, aí o Atlético chega às vezes, o Grêmio chegou ali com o Luiz Soares, o Internacional chegou, né? Mas o Botafogo agora, recentemente, mas Flamengo e Palmeiras sempre estão chegando. Agora que outras equipes também estão competindo mais. E a torcida do Flamengo já é exigente por natureza. Jogar no Flamengo, Fábio Luciano, me ajuda aí. Jogar no Flamengo não é para qualquer um, não. É pressão, são 45 milhões de torcedores e sem contar os secadores. Porque até os secadores ficam de olho nos jogadores do Flamengo, do que eles estão fazendo. É incrível. Também tem isso. Tem 40 milhões a favor e quanto é que é a população do Brasil? 220? E mais todo o resto, vou fazer essa conta não, que eu posso ter vergonha, Pascoal, mas todo o restante conta, 180. Um tio meu, Dani, Pascoal, desculpa, essa é boa. Tinha um tio meu tio Drico, infelizmente não está aqui mais com a gente, muitas saudades dele, meu parceiro de pescaria, tio Drico. Rubro-negro. Aí ele falava assim, ô Zinho, qual é a maior torcida do Brasil? Eu falei, é do Flamengo. Ele, não. Eu falei, como é que é? Não é do Flamengo. Não, do Corinthians não é não, tio. Não. São os que torcem contra o Flamengo. Isso aí une bastante gente. Ô, Pascoal, vou te dar uma chance, Pascoal. Olha aqui, ó, Vasco e Flamengo jogarão no Newton Santos o jogo de ida. Quer rever aquele negócio que você falou? Não. Para mim, o Flamengo é favoritaço nos dois jogos. Jogando no Tapetinho, depois jogando no Maracanã. O Flamengo é favorito nos dois jogos. Não muda nada o fato de ter tirado o jogo de São Januário? O Vasco tem que criar um fato novo. Isso. O Vasco precisava criar... Não sei o quanto o Vasco se beneficia desse fato novo, eu tenho dúvida. Assim, mas pode não se beneficiar, mas pode atrapalhar o Flamengo. Não podia ser em São Januário não, Dani? Não, é que Flamengo e Vasco, na verdade, não pode ser em São Januário por uma... Até onde eu sei, posso estar aqui me equivocando e vou procurar saber durante o intervalo para trazer a informação certinha, mas até onde eu sei, Flamengo e Vasco nunca é realizado em São Januário por uma questão de segurança e de quantidade de pessoas. Porque eu não vejo quanto benefício traz ao time do Vasco. Pode não trazer tem benefício, mais torcida, okay. Mas se puder atrapalhar o Flamengo, melhor. Entendeu? Pode não trazer benefício nenhum. Para mim, o Flamengo é favorito em qualquer circunstância diante do Vasco da Gama. Com todo respeito ao Vasco da Gama, todo mundo sabe que eu tenho um carinho enorme pelo Vasco, mas há uma disparidade de força enorme entre Flamengo e Vasco da Gama. O próprio treinador do Vasco reconheceu, né? Diz que o time está muito atrás dos outros times grandes cariocas. Então, quando o treinador reconhece isso, ele está realmente criando uma situação de mostrar para o torcedor. A gente não tem a mesma qualidade do Flamengo, mas é decisão. Sim. Mesmo se fosse um jogo só, era mais apertado. Mas como são dois jogos, é 80-20. A única coisa que eu acho que os jogadores do Vasco que postaram aquela mensagem do gramado sintético, lembra? Que todo mundo postou? Sim. Então, tinha que apagar. Porque se você tem a chance de jogar no gramado natural e leva para o sintético para levar uma vantagem, então já não vem falar... Mas aí não é uma decisão do jogador, Não, mas Dani, mas assim, o jogador, ele não é uma decisão, mas tem uma influência. O jogador do Vasco fala, não, leva o jogo para o Maracanã. Exatamente, leva o jogo para o Maracanã, a gente tem condição, vamos para o gramado natural. Flamengo e Fluminense administram. Como os dois vão jogar semifinal lá... Você acha que tem a relação do Flamengo... Não seria possível você fazer mais um jogo, provavelmente pela questão do gramado. Teria que tirar do Rio. Essa é a questão. E só o jogo Vasco e Flamengo teria que tirar do Rio. O comando do Vasco, por duas questões. Aí só para ratificar a informação, o nosso príncipe da Gávea manda aqui uma informação, falando que pelo regulamento as semifinais têm que ter ingresso 50-50, o que já é um benefício maravilhoso ao futebol, né? 2 torcidas num estádio. E o nosso Fabrício da Fiel me mandou um trecho da nota da mudança do estádio, que diz o seguinte: o laudo técnico de segurança leva em consideração, além da rivalidade entre os clubes, as condições de acesso aos torcedores. São Januário é fora de possibilidade. Analisando os fatores de potencial risco contidos no trajeto a ser percorrido até o local da partida, como as ruas, pelo deslocamento, visando manter a segurança. Então eu peço desculpas pela colocação, mas é que seria para os jogadores, né? Que a gente criou uma questão de que o gramado sintético ele causa um dano ao atleta e os jogadores compraram essa briga. Eu só falei com essa questão. Porque como a gente talvez levou a possibilidade de que, poxa, o Vasco leva o jogo para o gramado sintético para levar algum tipo de vantagem no enfrentamento,
Então, eu, na minha opinião, achava que não é o movimento correto se eles estavam lutando, todos os jogadores estavam lutando com relação a essa questão gramado natural e gramado sintético. Eu também acho que o jogo foi levado para lá para o Vasco complicar o Flamengo, sabe? Criar uma dificuldade, o entendimento de jogo. A gente sabe que os jogadores que não estão acostumados ali, isso é um debate, né, nacional, eles não se sentem bem, eles não conseguem produzir o mesmo resultado do que os jogadores que são acostumados a jogar no sintético. Então é isso, assim. Seria muito bom se esse jogo fosse um gramado natural, Maracanã ou em outro lugar, pelas questões que foram discutidas pelos clubes e pelos jogadores com relação ao gramado sintético. Sim, é que o único ponto é que como Flamengo e Fluminense administram juntos o Maracanã e já tem as semifinais de volta e de ida do Fluminense e de volta do Flamengo, provavelmente haveria um outro entrave aí pela cessão do Maracanã ao Vasco. E aí a minha compreensão nesse momento seria no Newton Santos ou seria fora da cidade do Rio de Janeiro para ver condição do jogo. Eu acho pior. Eu fico pensando aqui muito mais em termos de segurança, né? É porque a gente sabe que o Rio de Janeiro já essa semana já começa, nem sei se eu estou falando corretamente, a gente já tem mais de uma semana que já tem bloco desfilando. Uma semana? Tem um mês que já tem bloco no Rio de Janeiro, Osvaldo? Tem isso? Opa, olha, é de mês? Já tem um mês? Sim, conta pra ele, sim. Quando foi o primeiro? 5 de janeiro, mais ou menos. Bloco de carnaval? Só os ensaios da escola de samba já viram carnaval. Porque elas têm o direito de fazer um ensaio na Marquês de Sapucaí, além dos treinamentos, dos ensaios que tem nas quadras espalhadas pelo Rio de Janeiro. Então, e com esse calor, com esse verão que tá desse jeito, já tá... Só a gente que tá trabalhando, Pascoal. Pouco tempo que meu amigo Vinícius do Salgueiro aqui tá mandando uma... É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações, então, do Mengão. O Flamengo vai enfrentar o Vasco neste sábado. E aí, meus amigos, como é que vai ser esse placar, hein? Eu acho que o Flamengo vai dar outra pancada no Vasco, hein? O Vasco que se cuide, meus amigos, que o negócio tá feio, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou deixar meu palpite só a partir de amanhã. A partir de amanhã. Teve o treino do Mengão hoje, vai ter o treino amanhã, e aí eu vou ter uma ideia do que o Felipe Luiz está esboçando aí para essa partida, para mim colocar meu palpite. Mas eu já vou dizer para você, eu acho que o Flamengo vai dar uma pancada no Vasco de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o seu like, nação, se inscreva aqui no canal Meu Mengão React, ative o sino das notificações para você sempre receber as informações do Mengão. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.